Joana d'Arc, uma figura histórica envolta em mistério e devoção, emerge das páginas dos livros como uma camponesa com uma missão celestial. Nascida em meio aos campos de Domremy, um pequeno vilarejo no nordeste da França, ela cresceu em uma família simples, mas desde cedo, algo extraordinário a distinguia: suas visões divinas. Essas visões, atribuídas ao arcanjo Miguel, Santa Margarida e Santa Catarina, foram mais do que simples alucinações. Para Joana, eram instruções diretas de Deus. Ela acreditava fervorosamente que tinha sido escolhida para uma grande missão: libertar a França do domínio inglês durante a Guerra dos 100 Anos. A oportunidade para Joana provar sua missão surgiu durante o cerco de Orleans, um momento crítico na guerra. Carlos VII, ainda não coroado, viu na jovem camponesa uma esperança. Ele a enviou junto com um exército para enfrentar o cerco. E o que se seguiu foi nada menos que notável. Em apenas 9 dias de ação, com Joana liderando e inspirando as tropas, Orleans foi libertada. O povo francês viu nela não apenas uma comandante militar, mas uma heroína nacional, uma mulher que ousou desafiar o status quo e mudar o curso da história. A vitória em Orleans não foi apenas uma batalha vencida, foi o início de uma série de triunfos para as forças francesas. Carlos VII foi finalmente coroado rei na majestosa Catedral de Reims, um símbolo poderoso de sua legitimidade. E Joana, a camponesa que se tornou líder militar, desempenhou um papel crucial nesse processo. Mas o destino de Joana d'Arc era tão trágico quanto inspirador. Capturada pelo inimigo, ela foi submetida a um julgamento injusto e condenada à morte na fogueira. Sua coragem diante da morte, sua fé inabalável até o último momento, só reforçou sua imagem como uma figura extraordinária. A história de Joana d'Arc ressoa até os dias de hoje, não apenas na França, mas em todo o mundo. Ela nos lembra que, às vezes, são os mais improváveis que têm o poder de mudar o curso da história. Sua determinação, sua fé e sua crença inabalável em sua missão são fontes de inspiração para todos nós, lembrando-nos de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a esperança e a coragem podem prevalecer. Após o triunfo em Orleans, o destino de Joana d'Arc pareceu seguir uma trajetória inexorável em direção à glória. No entanto, como muitas narrativas heroicas, sua história tomou um rumo sombrio. Após o cerco de Paris, a popularidade que ela desfrutava entre a nobreza francesa desapareceu rapidamente. Em um dia fatídico em maio de 1430, Joana foi capturada em Compiègne pelos próprios compatriotas que se aliaram aos ingleses, os Bourguignons. Entregue aos ingleses, ela foi submetida a um julgamento marcado pela injustiça e pela manipulação política. O bispo Pierre Cauchon, agindo em nome do governo inglês, conduziu um processo cheio de acusações religiosas infundadas contra ela. Condenada à morte na fogueira, Joana enfrentou seu destino com dignidade e coragem, mesmo diante da crueldade da sentença. Sua execução em 1431, aos 19 anos de idade, poderia ter encerrado sua história ali, mas acabou por solidificar seu legado como mártir e fortalecer o fervor patriótico francês contra os invasores ingleses. No entanto, a verdadeira redenção de Joana d'Arc veio mais tarde, quando um tribunal inquisitorial, autorizado pelo Papa Calixto III em 1456, revisou seu julgamento. Este tribunal não só reconheceu sua inocência, mas a proclamou como uma mártir da Igreja, lavando sua honra das falsas acusações que a condenaram. Nos séculos que se seguiram, Joana d'Arc tornou-se mais do que uma heroína nacional da França, ela se transformou em um símbolo de resistência, fé e determinação em todo o mundo. Desde a sua beatificação em 1909 até sua canonização em 1920 pelo Vaticano, sua figura tem sido uma fonte de inspiração para inúmeras gerações. Hoje, Joana d'Arc é reverenciada como uma das padroeiras da França, sua imagem imortalizada em obras de arte, literatura, cinema e música. Seu legado ecoa através dos séculos, lembrando-nos de que, mesmo diante das maiores adversidades, a coragem e a convicção podem transcender o tempo, inspirando aqueles que lutam por justiça, liberdade e dignidade. Joana d'Arc, uma figura cuja vida e legado ecoam através dos séculos, nasceu nas tranquilas paisagens de Domremy-la-Pucelle, uma vila serena no Vale de Meuse, na região de Lorena, no leste da França. Embora a data exata de seu nascimento permaneça envolta em mistério, estima-se que tenha sido por volta de 1412, uma época em que as idades precisas muitas vezes não eram registradas, como Joana mesma afirmou em seu interrogatório, declarando ter 19 anos, mais ou menos.
Filha de Jacques d'Arc e Isabelle Romei, Joana era a caçula entre seus 4 irmãos, cresceu em uma família de agricultores, onde a simplicidade da vida camponesa permeava seu cotidiano. Seus pais, além de cultivarem a terra, também se dedicavam a algumas atividades artesanais. Mas foi na devoção religiosa que Joana encontrou uma chama que ardia em seu coração desde tenra idade. Sua ligação com a fé era profunda, frequentemente, escapava das tarefas no campo para buscar refúgio na igreja local, onde suas preces se misturavam com a quietude do santuário. Era lá que seu espírito se elevava, alimentado por uma fé que transcenderia os limites de sua própria vida. E então, as visões vieram, visões que ela afirmava serem mensagens diretas de Deus, trazidas pelos santos arcanjos Miguel, Margarida e Catarina. Instruções divinas que a conduziram a uma jornada extraordinária, uma missão que mudaria o curso da história da França e ecoaria na consciência do mundo por séculos. Sua trajetória, no entanto, foi marcada por desafios e tribulações. Após liderar as forças francesas à vitória em Orleans e ajudar na coroação de Carlos VII, Joana foi capturada pelos Borguinhões, aliados dos ingleses, e entregue ao governo inglês. Foi então submetida a um julgamento injusto, enfrentando acusações de cunho religioso conduzidas pelo bispo Pierre Cauchon. A sentença foi cruel, morte na fogueira. Em 30 de maio de 1431, aos 19 anos de idade, Joana d'Arc enfrentou o martírio com coragem e fé inabaláveis. Sua morte não silenciou sua voz, ao contrário, tornou-se um símbolo de resistência e patriotismo para o povo francês. Anos mais tarde, em 1456, a justiça divina se manifestou quando um tribunal inquisitorial, autorizado pelo Papa Calixto III, revisou seu julgamento, declarando-a inocente e proclamando-a mártir da Igreja. Desde então, seu legado só cresceu, tornando-se um símbolo nacional da França, reverenciada por gerações como uma das patronas do país. No auge de seu julgamento, Joana d'Arc revelou detalhes íntimos de sua vida, desvendando a misteriosa origem de suas visões divinas. Desde os 13 anos, ela afirmava ouvir vozes que ecoavam como murmúrios celestiais. Era uma experiência extraordinária, uma mistura de claridade e medo, como se a presença divina estivesse se manifestando diante dela. As vozes vinham da direção da igreja, inundando sua alma com conselhos e direcionamentos que desafiavam a compreensão humana. Joana, em sua simplicidade e fé inabalável, ouvia essas mensagens 2 ou 3 vezes por semana, absorvendo cada palavra como uma verdade sagrada. E foi assim que ela compreendeu sua missão. A voz celestial guiou-a, revelando-lhe um propósito maior: frequentar a igreja, partir para Paris, o mais monumental de tudo, libertar a cidade de Orléans do domínio inimigo. As vozes, então, foram nomeadas, ganharam identidade divina: o arcanjo São Miguel, Santa Catarina de Alexandria e Santa Margarida de Antioquia, mensageiros celestiais que a conduziram em sua jornada épica. Essa revelação, feita durante seu julgamento, não apenas iluminou os detalhes de sua vida, mas também lançou uma luz sobre a profundidade de sua devoção e sua conexão espiritual. Para Joana d'Arc, as vozes não eram apenas alucinações, eram orientações divinas, um chamado para cumprir uma missão que transcenderia sua própria existência. E é essa fé inabalável, essa convicção de que estava cumprindo a vontade de Deus, que a torna tão inspiradora até os dias de hoje. Joana d'Arc não apenas lutou por sua pátria, ela lutou com a convicção de que estava cumprindo um desígnio divino, um propósito que a transcenderia, tornando-a um símbolo eterno de coragem, devoção e fé. Que sua história nos inspire a ouvir as vozes divinas que sussurram em nossos corações, nos guiando em direção à luz da verdade e da justiça. Desde os tempos em que o Duque da Normandia, Guilherme, o Conquistador, estendeu suas garras sobre a Inglaterra em 1066, as relações entre os monarcas ingleses e franceses tornaram-se cada vez mais complexas. Com o passar dos anos, os reis ingleses acumularam vastas extensões de terras no território francês, controlando ducados como Aquitânia, Gasconha, Poitou, Normandia, entre outros. Embora tecnicamente vassalos do rei francês, esses duques logo se tornaram rivais poderosos, alimentando uma tensão latente que acabaria por explodir em um conflito devastador. A semente da Guerra dos 100 Anos foi plantada quando a França tentou recuperar os territórios perdidos para a Inglaterra, desencadeando um dos mais longos e sangrentos conflitos da história da humanidade. Iniciada em 1337, esta guerra de proporções colossais estendeu-se por 116 anos, deixando um rastro de morte e destruição que assolou quase toda a França setentrional.
O estopim desse conflito épico foi a morte do rei francês Carlos IV em 1328, que desencadeou uma disputa pelo trono entre as casas de Valois e Plantageneta. Filipe VI, proclamado rei da França em 27 de maio de 1328, viu-se envolvido em uma luta pelo poder contra o rei inglês Eduardo III. A tensão atingiu seu ápice em 1337, quando Filipe VI reivindicou o feudo da Gasconha, na posse do rei inglês. Em resposta, Eduardo III marchou até as portas de Paris em novembro daquele mesmo ano, declarando-se o candidato legítimo ao trono francês. O desafio estava lançado, dando início a uma guerra que iria moldar o destino de nações e povos por séculos a fio. Nesse turbilhão de intrigas políticas e batalhas sangrentas, surge a figura de Joana d'Arc, uma luz de esperança em tempos de desespero. Sua coragem e devoção personificam a resistência do povo francês contra a opressão estrangeira, lembrando-nos de que, mesmo nos momentos mais sombrios da história, a fé e a determinação podem nos guiar em direção à luz. Que a história de Joana d'Arc nos inspire a lutar por aquilo em que acreditamos, a desafiar as injustiças e a defender os ideais de liberdade e justiça, mesmo diante das maiores adversidades. Enquanto a Inglaterra celebrava vitórias como as de Crécy em 1346 e Poitiers em 1356, a França enfrentava um turbilhão de conflitos internos. Uma grave enfermidade que acometeu o rei francês desencadeou uma luta pelo poder entre seus próprios familiares. A disputa colocou o primo de Carlos VI, João de Borgonha, também conhecido como João Sem Medo, contra o irmão do rei, Luís de Orleans. A tragédia atingiu seu ápice em 23 de novembro de 1407, quando, por ordem dos Borguinhões, Luís de Orleans foi brutalmente assassinado nas ruas de Paris. Esse ato cruel dividiu a família real francesa em facções rivais, os partidários do Duque de Borgonha, conhecidos como Borguinhões, e aqueles que apoiavam os de Orleans, também chamados de Armagnacs, em referência à região de Orleans. O assassinato de Luís de Orleans precipitou uma guerra civil devastadora, na qual os dois lados buscaram o apoio dos ingleses. Em 1414, os partidários do Duque de Orleans viram sua tentativa de aliança com os ingleses ser recusada, enquanto estes, por sua vez, selaram um pacto com os Borguinhões, intensificando ainda mais a luta interna na França. Após a morte de Carlos VI em 1422, Henrique VI da Inglaterra foi coroado rei francês, mas os Armagnacs, leais ao filho do falecido rei, Carlos VII, não desistiram. Mantiveram-se firmes em sua fidelidade ao herdeiro legítimo do trono francês, coroando-o como Carlos VII em 1422, mesmo diante da ocupação inglesa. Neste cenário turbulento, emerge a figura de Joana d'Arc, uma camponesa destinada a desempenhar um papel crucial na libertação de sua pátria. Seu chamado divino ecoa além das fronteiras da França, inspirando todos aqueles que lutam contra a opressão e a injustiça. Sua história é uma lembrança poderosa de que, mesmo nos momentos mais sombrios da história, a fé e a coragem podem abrir caminho para a esperança e a redenção. Que o legado de Joana d'Arc nos inspire a perseverar em nossos próprios desafios, confiando na orientação divina para guiar nossos passos rumo à luz. Aos 16 anos, Joana d'Arc embarcou em uma jornada destemida em busca de seu destino. De sua humilde vila em Domremy, ela viajou até Vaucouleurs, uma cidade próxima, em busca de ajuda. Lá, encontrou Robert de Baudricourt, o capitão da guarnição de Armagnac, um bastião de resistência contra os invasores ingleses e seus aliados borguinhões. Com determinação inabalável, Joana pleiteou a Baudricourt uma escolta até Chinon, onde o Delfim, Carlos VII, aguardava. Seu objetivo era claro: atravessar terras hostis controladas pelos inimigos e oferecer seu auxílio ao legítimo herdeiro do trono francês. Mas o caminho até Chinon não seria fácil. Quase um ano se passou antes que Baudricourt concordasse em enviar uma escolta para acompanhá-la. No dia 13 de fevereiro de 1429, a jornada começou. Joana foi acompanhada por 6 homens, incluindo Poulengy e Jehan Lomponte, também conhecido como Jean de Metz, que se tornaria um de seus fiéis companheiros nas batalhas que estavam por vir. Vestida com trajes masculinos para proteger sua identidade em meio às terras controladas pelos Borguinhões, Joana enfrentou o perigo e a incerteza com bravura. Sua determinação a levou até Chinon, onde sua chegada não passou despercebida. A população já havia ouvido falar da jovem que alegava ter uma missão divina para libertar a França. No entanto, o Delfim Carlos VII, embora curioso, ainda nutria desconfianças em relação a Joana. Decidiu submetê-la a testes para confirmar sua autenticidade.
Segundo a lenda, temerosos de apresentar o Delfim a uma desconhecida que poderia representar uma ameaça, os conselheiros de Carlos o ocultaram entre nobres quando Joana chegou. Mas Joana, guiada por sua intuição divina, identificou Carlos entre a multidão sem nunca tê-lo visto antes. Com coragem e convicção, Joana se dirigiu ao verdadeiro rei, curvou-se diante dele e proclamou: Senhor, vim conduzir seus exércitos à vitória. Esse encontro lendário entre Joana d'Arc e Carlos VII ocorreu entre fevereiro e março de 1429, quando Joana tinha apenas cerca de 17 anos de idade. Neste momento histórico, vemos não apenas uma jovem determinada, mas um instrumento de Deus, cuja fé inabalável e coragem inspiraram toda uma nação. Joana d'Arc não apenas desafiou as expectativas, ela as transcendeu, mostrando ao mundo que a verdadeira grandeza reside naqueles que ousam acreditar em algo maior do que si mesmos. Que sua história nos lembre que, mesmo diante dos maiores desafios, a fé e a determinação podem nos guiar em direção à vitória. Na intimidade do rei, Joana d'Arc desdobrou sua missão divina com uma convicção inabalável. Após identificar Carlos VII entre os nobres, ela persuadiu-o a conceder-lhe um exército, destinado a libertar a cidade de Orléans, que gemia sob o cerco inglês há 8 longos meses. Mas antes que sua jornada pudesse começar, Joana enfrentou ainda mais desafios. O rei, embora tocado pela determinação de Joana, ainda tinha dúvidas sobre sua autenticidade. Para dissipar essas incertezas, Joana foi submetida a testes rigorosos pelos teólogos reais em Poitiers. Sua virgindade e suas intenções foram escrutinadas minuciosamente, enquanto ela defendia sua missão com fervor divino. Diante das autoridades eclesiásticas, Joana permaneceu firme em sua fé e convicção. Seu discurso impressionou tanto que o Delfim, convencido de sua sinceridade, concedeu-lhe uma espada e um estandarte, símbolos de sua autoridade e confiança. Assim, autorizou-a a liderar as tropas francesas em sua missão sagrada de libertar Orléans do domínio inglês. É um momento de transcendência, onde a crença de Joana não apenas a conduz, mas também conquista a confiança daqueles ao seu redor. Sua coragem e fé resplandecem como uma luz em meio às trevas da guerra, mostrando ao mundo que, quando se confia em algo maior do que nós mesmos, até os maiores obstáculos podem ser superados. Que a história de Joana d'Arc nos inspire a confiar em nossa própria voz interior, guiando-nos em direção à vitória, não apenas nas batalhas externas, mas também nas batalhas internas que enfrentamos em nossa jornada pela vida. Com a bandeira branca ao vento, Joana d'Arc desembarca em Orléans em 29 de abril de 1429, marcando o início de uma nova era para a França dilacerada pela guerra. Sua participação nas campanhas militares e nas decisões de comando ainda é objeto de debate entre os historiadores, mas os relatos da época revelam uma presença marcante e inspiradora. Embora não tenha sido vista lutando pessoalmente, Joana esteve sempre próxima dos campos de batalha, encorajando os soldados com sua presença e suas palavras de fé. Sua influência se estendia também aos conselhos de guerra, onde sua voz era ouvida com respeito pelos generais, que muitas vezes viam suas instruções como inspiradas por uma origem divina. Sob o estandarte de Joana, o exército francês, com cerca de 4.000 homens, conquistou uma vitória decisiva sobre os ingleses em 8 de maio de 1429, rompendo o cerco a Orléans. Sua presença foi fundamental para esse triunfo, infundindo coragem e determinação nos corações dos soldados que lutavam há quase 8 meses sem sucesso contra as defesas inglesas. Existem relatos divergentes sobre a figura de Joana durante esses eventos. Alguns descrevem-na como uma líder guerreira, montada em um cavalo branco, empunhando uma espada e um estandarte sagrado, irradiando uma aura angelical que inspirava respeito e disciplina entre os soldados. Outras histórias, porém, a retratam como uma figura mais mística, arrastada pelo fascínio sobrenatural de seus sonhos e cumprindo uma missão divina sem conhecimento prévio das artes da guerra. Após a vitória em Orléans, Joana surpreendeu os ingleses ao persuadir o Delfim a iniciar uma campanha ao longo do rio Loire, visando a cidade estratégica de Rouen. Essa mudança de estratégia revelou a astúcia militar de Joana, que conduziu suas tropas a uma série de vitórias impressionantes ao longo do rio. Batalha após batalha, Joana mostrou-se uma líder formidável, guiando os franceses para o sucesso com sua coragem, determinação e fé inabalável. Sua história é um testemunho poderoso do poder da crença e da determinação em superar os obstáculos mais desafiadores. Que sua saga nos inspire a enfrentar nossos próprios desafios com a mesma convicção e confiança, confiando na orientação divina que guia nossos passos rumo à vitória.
Cerca de um mês após a histórica vitória sobre os ingleses em Orleans, Joana d'Arc conduziu triunfalmente o Delfim Carlos VII até a cidade de Reims, onde um momento de grande significado estava prestes a acontecer. Em 17 de julho de 1429, Carlos VII foi coroado rei da França, marcando não apenas o início de seu reinado, mas também uma virada decisiva na guerra contra os invasores ingleses. O caminho até Reims era repleto de desafios, com várias cidades ainda sob o domínio dos Borguinhões, aliados dos ingleses. No entanto, a reputação e o temor inspirados pela presença de Joana abriram caminho através desses obstáculos. De Gien a Saint-Paul, a jornada foi marcada por negociações delicadas e encontros que testaram a determinação do grupo. Em Auxerre e Troyes, especialmente, as negociações se estenderam por dias, com o temor de resistência por parte das tropas inimigas. No entanto, a persistência e a influência de Joana prevaleceram, e eles conseguiram passar sem incidentes significativos. A chegada a Reims, em 16 de julho, marcou o início de um momento histórico aguardado. A consagração do rei francês na Catedral de Reims, no dia seguinte, não foi exatamente uma cerimônia esplêndida, dadas as circunstâncias da guerra. No entanto, foi um evento de grande importância simbólica e espiritual. Joana, testemunha privilegiada desses acontecimentos, assistiu à coroação de uma posição de destaque, ao lado de seu estandarte, o símbolo tangível de sua missão divina. Essa jornada até Reims e a coroação de Carlos VII representaram não apenas a consagração de um rei, mas também a restauração da esperança e da fé na liberdade da nação francesa. O papel de Joana d'Arc nesses eventos não pode ser subestimado, pois ela não apenas liderou as tropas em batalha, mas também guiou a França em direção ao seu destino com coragem, determinação e uma convicção inabalável em sua missão divina. Que esses momentos históricos nos inspirem a enfrentar nossos próprios desafios com fé e confiança, sabendo que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a vontade divina pode nos guiar para a vitória. Após a coroação de Carlos VII em Reims, muitos pensariam que Joana d'Arc já teria cumprido sua missão e que sua jornada chegaria ao fim. No entanto, para Joana, havia uma tarefa crucial ainda por realizar: libertar Paris das mãos dos ingleses e consolidar o controle do novo rei sobre o Reino da França. No mesmo dia da coroação, emissários do Duque de Borgonha chegaram, iniciando negociações para alcançar uma paz ou trégua. Embora não fosse exatamente o que Joana esperava, uma trégua de 15 dias foi estabelecida. No entanto, por trás dessa trégua, havia interesses políticos complexos em jogo. Carlos VII necessitava de Paris para consolidar sua autoridade como rei, mas não queria fazê-lo através de uma conquista violenta que mancharia sua imagem. Assim, a trégua com o Duque de Borgonha foi uma oportunidade para ganhar tempo e buscar uma solução mais pacífica para a situação. Durante essa trégua, Carlos VII conduziu seu exército até a Ilha de França, enfrentando os Armagnacs e a aliança inglesa com os Borguinhões. Os ingleses, por sua vez, abandonaram Paris e se dirigiram a Rouen, deixando para trás os Borguinhões como seus últimos defensores na região. No entanto, a tentativa de Joana de entrar em Paris foi interrompida quando foi ferida por uma flecha, acelerando a decisão do rei de recuar em 10 de setembro de 1429. Essa retirada não significava um abandono da luta, mas sim uma pausa estratégica para reavaliar os próximos passos e buscar a vitória através de meios mais pacíficos, como tratados e negociações. Esses eventos destacam não apenas a coragem e determinação de Joana d'Arc, mas também as complexidades políticas e estratégicas que moldaram a Guerra dos 100 Anos. Mesmo diante de obstáculos e adversidades, Joana permaneceu firme em sua missão, inspirando não apenas seu exército, mas também toda uma nação, a seguir em frente com fé e esperança em busca de um futuro melhor. Que sua história nos lembre da importância de persistir diante dos desafios e de buscar soluções pacíficas mesmo nos momentos mais turbulentos da história. Na primavera de 1430, Joana d'Arc retomou a campanha militar com o objetivo de libertar a cidade de Compiègne. Em um ataque ao campo de Margny, controlado pelos Borguinhões, aliados dos ingleses, Joana acabou sendo capturada em 23 de maio de 1430. Durante os dias seguintes, foi conduzida ao castelo de Belle-les-Fontaines, onde permaneceu temporariamente. Posteriormente, entre os dias 27 e 28, Joana foi entrevistada pelo próprio Duque de Borgonha, Filipe III. Naquele momento, ela era considerada propriedade do Duque de Luxemburgo. Em seguida, foi transferida ao castelo de Belrevoire, onde passou todo o verão, enquanto o Duque de Luxemburgo negociava sua venda.
Após ser vendida aos ingleses, Joana foi levada para Rouen, marcando um novo capítulo em sua jornada. Essa fase de sua vida demonstra não apenas as complexidades políticas e as alianças em constante mudança durante a Guerra dos 100 Anos, mas também a coragem e a resistência de Joana diante das adversidades. Mesmo após sua captura, sua fé e determinação continuaram a inspirar aqueles ao seu redor, deixando um legado que transcende os séculos. Joana foi aprisionada em uma cela escura e vigiada por 5 homens. Seu tratamento contrastava drasticamente com o que receberá anteriormente, mergulhando-a em seus piores momentos. O processo contra Joana teve início em 9 de janeiro de 1431, liderado pelo bispo de Belvais, Pierre Cauchon. Esse processo marcaria a história e definiria Joana como heroína nacional, devido à sua trajetória e ao desfecho trágico da jovem, misturando realidade e fantasia até os dias de hoje. Foram realizadas 10 sessões sem a presença da acusada, apenas com a apresentação de provas, que resultaram na acusação de heresia e assassinato. Em 21 de fevereiro, Joana foi ouvida pela primeira vez. Inicialmente, ela se recusou a prestar juramento, mas acabou cedendo. Foi interrogada sobre as vozes que ouvia, sua relação com a igreja e seus trajes masculinos. Em 27 e 28 de março, Thomas de Courcelles leu os 70 artigos da acusação contra Joana, que foram posteriormente resumidos a 12, em 5 de abril. Esses artigos sustentavam a acusação formal contra a donzela, buscando sua condenação. No mesmo dia 5 de abril, Joana começou a apresentar problemas de saúde devido à ingestão de alimentos envenenados, que a fizeram vomitar. Isso alertou Cauchon e os ingleses, que providenciaram um médico. Eles queriam mantê-la viva, principalmente os ingleses, que planejavam executá-la. Durante a visita do médico, Jean d'Estive acusou Joana de ter ingerido conscientemente os alimentos envenenados para cometer suicídio. Em 18 de abril, percebendo que estava em perigo de morte, ela pediu para se confessar. Os ingleses ficaram impacientes com a demora do julgamento. O conde de Warwick reclamou a Cauchon sobre a demora do processo. Até mesmo o primeiro proprietário de Joana, Jean de Luxemburgo, apareceu, oferecendo-lhe liberdade se ela prometesse não atacar mais os ingleses. A partir de 23 de maio, as coisas se aceleraram, e em 29 de maio, Joana foi condenada por heresia. Esses eventos trágicos destacam não apenas a crueldade e a injustiça enfrentadas por Joana, mas também a força de sua fé e a resistência diante da adversidade, um testemunho de sua coragem e convicção até o fim. Joana enfrentou seu trágico destino em 30 de maio de 1431, queimada viva aos meros 19 anos. A execução solene ocorreu na Praça do Velho Mercado, Place du Vieux Marché, às 9 horas, em Rouen. Antes da terrível consumação, Joana buscou conforto espiritual, confessando-se com Jean Totmoil e Martin Ladvenu, que lhe ministraram os sacramentos da comunhão. Vestida de branco, ela adentrou a praça repleta de espectadores, sendo colocada na plataforma erguida para sua execução. Após a leitura do veredito, Joana foi cruelmente consumida pelas chamas. Seu corpo, agora transformado em cinzas, foi lançado no rio Sena, evitando que se tornasse objeto de veneração pública. O episódio sombrio da queima de Joana d'Arc destaca não apenas a brutalidade da época, mas também a força de sua fé e a resistência até o último suspiro. A tristeza que pairou sobre aquele dia ecoa como uma lembrança das injustiças infligidas, enquanto sua história continua a inspirar gerações, alimentando a chama da esperança e coragem em meio às adversidades da vida. Que sua memória permaneça viva como um testemunho da luta pela verdade e justiça. A saga de Joana d'Arc, embora tenha chegado a um fim trágico, transcende o véu do tempo, ecoando através das eras como um símbolo de bravura e devoção. Sua coragem diante da adversidade e sua fé inabalável são fontes de inspiração para todos nós, mesmo nos dias atuais. Ao testemunharmos a história de Joana, somos confrontados com a realidade de que a injustiça e a intolerância podem ceifar vidas inocentes. No entanto, também somos lembrados de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da esperança e da verdade nunca se apaga. A execução de Joana d'Arc não pôs fim ao seu legado. Pelo contrário, sua memória continua a inspirar pessoas em todo o mundo, lembrando-nos da importância de permanecer firmes em nossas convicções e lutar pelos nossos ideais, mesmo diante das mais terríveis adversidades. Que a história de Joana d'Arc nos motive a defender a justiça, a verdade e a liberdade, independentemente dos obstáculos que possam surgir em nosso caminho. Que possamos nos inspirar em sua coragem e determinação para enfrentar nossos próprios desafios com dignidade e resiliência.
Que sua memória seja eternamente honrada e seu exemplo jamais esquecido. A história de Joana d'Arc não termina na fogueira, ao contrário, é um testemunho contínuo de resiliência e redenção. Após décadas de injustiça, sua verdade finalmente veio à luz. Em 1456, o Papa Calixto III declarou Joana inocente, invalidando o processo que a condenou. Esse gesto lançou as bases para sua beatificação pela Igreja Católica em 1909. A canonização veio em 1920, quando o Papa Bento XV reconheceu oficialmente Joana d'Arc como uma santa. Uma narrativa alternativa conta que, 2 décadas após sua morte, sua mãe apelou ao Papa Calixto III, solicitando uma revisão do processo. Uma comissão foi estabelecida e, após uma investigação minuciosa, o vício de forma e conteúdo do julgamento foi revelado, restaurando a honra de Joana. Seu nome foi limpo de acusações de feitiçaria e bruxaria, e sua memória foi exaltada por suas virtudes heroicas, atribuídas a uma missão divina. Joana d'Arc foi proclamada mártir pela pátria e pela fé, uma figura cujo legado transcende o tempo e as fronteiras. Em tradições afro-brasileiras, ela é sincretizada com a Orixá Obá, representando a força e a coragem que ela personificou em sua vida terrena. Esses eventos nos lembram que a justiça pode ser tardia, mas eventualmente prevalece. A história de Joana d'Arc é uma poderosa lição sobre perseverança, fé e redenção, inspirando gerações a nunca desistir de lutar por aquilo em que acreditam, mesmo diante das maiores adversidades. Que sua memória continue a nos guiar e inspirar, iluminando o caminho rumo à justiça e à verdade. Joana d'Arc, ao longo dos séculos, transcendeu a história para se tornar uma figura quase lendária. As crônicas antigas foram suas principais fontes de informação por muitos anos, até que, no século XIX, surgiram manuscritos originais de seu julgamento de condenação. Essa descoberta foi seguida pela localização dos registros completos de seu julgamento de reabilitação, contendo testemunhos de 115 pessoas, além das notas originais em francês do julgamento em latim. A riqueza desses materiais primários fez de Joana uma das figuras mais estudadas da Idade Média. Originária de uma vila obscura, Joana alcançou destaque na adolescência, mesmo sendo uma camponesa sem instrução. Enquanto os reis francês e inglês justificavam a guerra com base em interpretações concorrentes da lei de herança, Joana transformou o conflito em uma questão religiosa, inspirando um sentido de propósito nacional. Como observa Stephen Richey, ela mudou uma disputa dinástica em uma guerra de libertação nacional, despertando paixão e devoção entre o povo. As interpretações sobre Joana ao longo dos séculos variaram amplamente, desde vê-la como uma ferramenta demoníaca até uma heroína e santa. Apesar das tentativas de reinterpretá-la, sua convicção de ser guiada por vozes divinas permaneceu inabalável. Sua história continua a inspirar admiração e espanto, independentemente das crenças religiosas, deixando-nos maravilhados com suas realizações e coragem diante da adversidade. Desde Christine de Pisa até os dias atuais, Joana é vista pelas mulheres como um exemplo positivo de coragem e ação. Ela operava dentro de uma tradição religiosa que acreditava na possibilidade de qualquer pessoa excepcional, independentemente do seu status social, receber um chamado divino. Parte do apoio mais significativo que ela recebeu veio de mulheres. Yolande de Aragão, sogra do rei Carlos VII, confirmou a virgindade de Joana e financiou sua missão para Orleans. Joana do Luxemburgo, tia do conde do Luxemburgo que a detinha após Compiègne, melhorou suas condições de cativeiro e pode ter adiado sua venda para os ingleses. Além disso, Ana da Borgonha, duquesa de Bedford e esposa do regente da Inglaterra, declarou Joana virgem durante as investigações pré-julgamento. O legado de Joana se estende para além do âmbito religioso e histórico. 3 navios da Marinha Francesa foram nomeados em sua homenagem, incluindo um porta-helicópteros que foi retirado do serviço ativo em 7 de junho de 2010. Atualmente, o partido político de extrema-direita francês Front National realiza comícios em suas estátuas, reproduz sua imagem em publicações do partido e utiliza uma chama tricolor, parcialmente simbólica de seu martírio, como seu emblema. No entanto, alguns oponentes desse partido satirizam sua apropriação da imagem de Joana. O feriado cívico francês em sua homenagem, estabelecido em 1920, é celebrado no segundo domingo de maio. As músicas da Primeira Guerra Mundial também prestam homenagem a Joana, como Joana d'Arc, Estão Chamando Você e Canção de Resposta de Joana d'Arc. Esses exemplos demonstram como a figura de Joana continua a inspirar e influenciar diversos aspectos da cultura e da sociedade, mesmo após séculos de sua morte.
As relíquias atribuídas a Joana d'Arc são mantidas no Museu de Arte e História Chinon, propriedade do Arcebispado de Tours, onde foram depositadas em 1963. O frasco de vidro que as contém foi descoberto em Paris, em 1867, no sótão de uma farmácia na Rue du Temple, pertencente a um estudante de farmácia chamado M. Noblet. O pergaminho que fechava a abertura do frasco trazia a inscrição: restos encontrados sob a pira de Joana d'Arc, Virgem de Orleans. A jarra contém uma costela humana de cerca de 10 centímetros de comprimento, coberta por uma camada enegrecida, um pedaço de tecido de linho com aproximadamente 15 centímetros de comprimento, o fêmur de um gato e fragmentos de carvão. Uma análise microscópica e química do fragmento de costela revelou que ele não foi queimado, mas impregnado com uma planta e um produto mineral de cor preta. Sua composição se assemelha mais à do betume ou alcatrão do que aos resíduos orgânicos de origem humana ou animal, reduzidos ao estado de carbono pela cremação. Os narizes de grandes perfumistas, como Guerlain e Jean Patou, identificaram um aroma de baunilha no pedaço de costela. No entanto, esse perfume pode ser produzido pela decomposição de um corpo, como na mumificação, mas não pela cremação. Essas relíquias suscitam fascínio e questionamentos, não apenas sobre a vida e morte de Joana d'Arc, mas também sobre a natureza das relíquias e sua importância na cultura religiosa e histórica. Independentemente de sua autenticidade, esses objetos continuam a inspirar reflexões e debates entre os estudiosos e devotos. Joana d'Arc desafiou convenções ao usar roupas masculinas desde sua partida de Vaucouleurs até sua abjuração em Rouen. Essa escolha não apenas gerou debates teológicos em sua época, mas também suscitou questões ao longo do século XX. Tecnicamente, sua execução foi motivada por uma lei sobre vestimentas bíblicas. O segundo julgamento reverteu parte da condenação porque o processo inicial não considerou as exceções doutrinárias relacionadas a esse aspecto. Do ponto de vista da doutrina, Joana demonstrou prudência ao se disfarçar como um escudeiro durante viagens por território inimigo e cautela ao usar armadura durante as batalhas. Segundo o Chronique de La Pucelle, isso ajudou a dissuadir abusos sexuais enquanto ela acampava nos campos de batalha. Um clérigo que testemunhou em seu segundo julgamento afirmou que ela continuou a usar roupas masculinas na prisão para evitar assédio e estupro. A preservação da castidade foi outro motivo justificável para seu disfarce. Suas vestimentas poderiam retardar um potencial agressor, e os homens seriam menos propensos a vê-la como um objeto sexual de qualquer forma. Esses aspectos ressaltam não apenas a coragem e a astúcia de Joana, mas também as circunstâncias desafiadoras em que ela estava inserida e as estratégias que empregou para proteger sua dignidade e integridade em um ambiente hostil. A jornada de Joana d'Arc é envolta em mistérios e lendas, incluindo sua ligação com a espada que a acompanhou durante todas as suas batalhas. Essa espada foi descoberta sob sua indicação, sob as lajes da igreja de Sainte Catherine de Fierbois, entre outras espadas enterradas por soldados de passagem. Decorada com 5 cruzes, essa antiga espada tinha uma característica peculiar: a ferrugem que a cobria desaparecia assim que Joana a tocava. De acordo com relatos históricos, o rei desejava presentear Joana com uma espada, mas ela recusou, indicando que já possuía uma. Foi então que um ferreiro enviado de Tours descobriu essa espada entre várias ofertas votivas depositadas na igreja, aparentemente escondida em um baú atrás do altar. Curiosamente, há registros de Joana usando essa mesma espada para quebrar as costas de uma prostituta em Saint-Denis, possivelmente após uma tentativa fracassada contra Paris. Esses incidentes foram mencionados por cronistas da época, como Jean Chartier e Louis de Coates. A espada tinha adquirido um status quase mágico entre os companheiros de Joana, e sua destruição foi vista como um mau presságio, causando descontentamento ao rei Carlos VII. O destino final das peças da espada permanece desconhecido, deixando-nos com um mistério envolvendo um dos objetos mais emblemáticos da história de Joana d'Arc. As vestimentas usadas por Joana d'Arc são alvo de interesse e análise até os dias de hoje. De acordo com o perito em roupas medievais Adrien Armand, ela vestia 2 camadas de calças, unidas por 20 grampos. As calças exteriores eram feitas de couro, semelhante ao material utilizado em botas. Essa descrição detalhada das roupas de Joana nos dá uma visão mais profunda de como ela se preparava para suas jornadas e batalhas. É interessante notar como sua vestimenta era cuidadosamente planejada para fornecer proteção e mobilidade durante os combates. O uso de 2 camadas de calças, presas por grampos, sugere uma abordagem prática e estratégica para enfrentar os desafios do campo de batalha.
Esses detalhes também nos levam a refletir sobre a vida cotidiana e as habilidades práticas das pessoas na Idade Média. As roupas não eram apenas itens de moda, mas desempenhavam um papel crucial na sobrevivência e na realização de tarefas diárias, especialmente para alguém como Joana d'Arc, que enfrentava condições adversas e perigos constantes. Essa compreensão nos ajuda a apreciar ainda mais a coragem e a determinação daquela que foi chamada de Donzela de Orleans. Ao refletirmos sobre a vida e o legado de Joana d'Arc, somos confrontados com a história de uma mulher extraordinária cuja coragem e determinação transcenderam os séculos. Sua jornada, marcada por desafios, batalhas e sacrifícios, ecoa até os dias de hoje, inspirando gerações com sua devoção, bravura e fé inabalável. Joana desafiou convenções sociais e expectativas, ousando enfrentar os poderes estabelecidos em nome de sua visão e convicções. Sua história nos lembra do poder transformador que reside na coragem de seguir os chamados do coração, mesmo diante das adversidades mais severas. Além disso, os detalhes de sua vida, desde suas vestimentas até suas armas, nos revelam não apenas a história de uma guerreira, mas também a realidade da vida medieval e as complexidades da guerra e da fé naquele período. Ao contemplarmos o legado de Joana d'Arc, somos desafiados a refletir sobre nossas próprias jornadas. Que possamos encontrar inspiração em sua determinação, humildade em sua devoção e força em sua fé, lembrando-nos sempre de que, assim como ela, somos capazes de enfrentar nossos próprios desafios com coragem e esperança. Que sua história nos encoraje a nunca desistir de nossos ideais e a perseguir nossos sonhos com a mesma convicção e determinação que ela demonstrou. Que possamos, como Joana d'Arc, encontrar força na fé e na certeza de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da verdade e da justiça prevalecerá.